Olá, você está ouvindo Espiadinha, um podcast, tem 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje temos a nossa retrospectiva dos realities de 2023. Vamos comentar sobre o Big Brother, No Limite, a grande conquista e também a Fazenda, que está prestes a acabar, irá terminar hoje, no dia que está saindo esse episódio, que temos uma final quádrupla, que a gente vai comentar mais pra frente. Bom, vamos começar com o primeiro reality que abre o ano, que todo mundo já sabe, já que é o Big Brother. O Big Brother 23, que foi cheio de polêmica, foi, né? Foi recheado de polêmica. Tivemos uma campeã planta, que foi a Amanda, que venceu o reality com 68% dos votos. Na final tava ela, a Aline e a Bruna Grifal. E teve aquela briga lá de fundo mar com um deserto. Aí tivemos expulsão também nessa temporada. Eu quero saber de você, o que você achou desse BBB 23? O que você achou da campeã também? Comente. Olha, esse BBB, ele, quando saiu a lista, né, foi uma euforia, né, aquela adrenalina, todo mundo, o camarote bem conhecido, cheio de gente que a gente achava que, né, vai ter muito embate, vai ter muita treta, né, pessoal bom de prova também, né. Então, entre os anônimos ali também, a gente viu, né, figuras ali se destacando, né. É, Nesse BBB, apesar dele ter sido bem assim, meio polêmico, né, com muito debate, né, sobre várias situações, eu acho que acabou misturando, você até quando você fala dele, tem várias vertentes ali, por conta dessa situação de criação de grupos, né? Então, primeiro é aquele BBB que eles entraram em dupla, então aquelas duplas já começaram a ter um pouco de, né, assim, já estamos juntos. Isso acontece sempre que tem prova em dupla, e nesse caso eles entraram amarrados, né? Então, já começou a formar duplinha ali, por conta dessa dinâmica da primeira semana lá. Já deu treta também, porque teve gente que ficou amarrado com quem não gostou, né? Que nem ali deu atrito, acho que Marvila, se eu não me engano, era com Black, Deu, aí deu deu, atrito. deu atrito O Domitila, da Marília com o Fred Nicásio também. o Nicásio, a Domitila também já teve treta logo ali, né? É. Então, e teve outras duplas que se formaram, que nem o Agroboy lá com a Kay, né? Nossa, se apaixonaram no primeiro minuto, né? O casal que o Brasil adotou e amou, né? Então, assim, teve muita polêmica. Eu acho que teve que nem muita gente disposta a jogar, né? Muita gente que veio com muita sede também, né? De jogo. O Alface, por exemplo, ligado no 220, a Casa de Vidro. Eu acho que esse BBB, o Boninho se esforçou bastante, tinha muita situação diferenciada. A Casa de Vidro era uma, já começou com a Casa de Vidro, e foi feita um pouco diferente das edições anteriores, quando teve Casa de Vidro. Ela abriu o BBB, né, no Sim. shopping, e aquela votação, aquela comoção, entraram com aquela situação como se o Brasil já escolheu, então entraram com aquela vantagem que volta e meia alguém comentava, né? Aí Sim. tivemos personalidades, aí Bruna Grifal, que se Ah, apostou bastante, o Fred Bruno, que também era uma sim. aposta muito boa, É, e juntou com todo o Fred Nicásio, que, né, eu vou entrar para causar. Então, assim, e só que logo a gente percebeu que essas duplinhas foram, né, tomando conta do game, e alguns grupos já se formaram, né? teve também na primeira semana também, a eliminação também foi diferente também, porque foi acho que 4 duplas, 2 se salvavam e 2 ia ter para outra votação, Sim, ia para uma casa separada, e daí teve uma sim. votação individual daí para dupla. É, Fred e a isso Maria.
virou como se fosse um quarto secreto, lá, quarto Isso. falso, chamavam de paredão falso, só que, por exemplo, eles não sabiam que ia voltar, né? Então eles É, achavam que todo mundo tinha sido eliminado. Então, de qualquer forma, depois ainda olha, a produção se esforçou, fez o que sim. pôde, né, ali, mas realmente teve as polêmicas das festas, aí a Dânia, né, que veio e deu aquela situação toda com o Sapato e o Guimê, expulsões, né? Teve muita rixa, muita treta. O problema lá do Nicásio com o Kay e com o Agroboy lá e o Cris. Aí teve o Cris com a polêmica também de sedução da Paula, porque para obter vantagens e da Bruna. Então, fora que teve o Gabriel com a Bruna também, que foi. Teve várias chamadas Sim. de atenção por conta de é, racismo, problema de você, né, aquele negócio de agressão ali iminente, né? Então, assim, o Tadeu chamando, O After dando também deu, lições, o After também deu um problema também, o pessoal passando o o limite. Aster dando problema, e assim, já ficou um clima pesado, né? Logo depois que teve essa chamada de atenção para a relação da Bruna com o Gabriel, né? Aí tinha também o Gabriel Santana, né? Que também era uma pessoa assim mais evoluída, que a gente achava também, vou fazer isso, fazer aquilo. Se juntou ali num grupo e as pessoas acabaram ficando meio escondidas dentro do grupo, né? Isso é muito ruim, porque o grupo sempre tem aquelas pessoas que se destacam e comandam o grupo e aquelas pessoas que ficam na sombra, né? Então, aconteceu muito isso com alguns participantes, né? A gente lembra a própria Amanda com a amizade com o cara de sapato, ficou uma amizade muito uma dependência ali no jogo que ficou meio estranha, né? Depois teve o negócio do quarto branco, Domitila, a rivalidade dela com o Com Fred Bruno, né? sim, O negócio do carro lá, né, que ficaram presos no carro, a festa dele que ele não pôde participar, né? Festa de líder, né? Lembra? sim, sim. Teve muitas coisas. Eu acho que assim, muitas pessoas erraram a mão, foram com a mão muito pesada, né? Aqueles jogos da discórdia também lá, também foram bem, né? Assim, de jogar coisa na cara, de jogar tinta, né? A pessoa ficava toda, como fala, Pintada. Ela toda colorida. é, toda assim, né? Tinha- Marcada, né? Com tinta, com pó, com um monte de coisa, com geleca lá, Sim, né? Aquela meleca. Então, assim, e você percebia ali que aquela raiva que o povo tava uns dos outros ali, eles jogavam na discórdia, né? Então, assim, o próprio Alface e o Black tiveram embates ali também pesados, né? Sabe? E sempre aquela coisa, né? Eu acho que esse BBB ele foi marcado por muitas situações que, fora do game, essa é a verdade, né? sim. Foi a acusação de racismo, de agressão, de assédio, né? Teve muita coisa que marcou esse BBB que não era para marcar, né? Essa era a verdade. Então, eu acho que, paralelo a isso, teve toda a estrutura que sempre é feita, né? Uma estrutura boa, as provas, o VIP lá, né? O líder com toda a, como fala, as regalias que tem. Aí teve também o negócio do vídeo, que eles começavam a ver vídeos, né? Sim. É, Outra também coisa, foi uma outra coisa boa, né? coisa que eu lembrei também nessa edição foi duas coisas. Foi que a gente teve aquele bota pra girar no Rolling Stone, que quando tinha Sim, eliminado, aí já começava a tocar a música, já todo mundo chorando, e daí caindo é, dinheiro, daí pra é, apostar, né? Eles tinham que apostar quem que ia sair. E também teve é. a repescagem também. Teve aquela casa lá do retorno lá, que deu mó treta, deu. Sim, que E daí, foi na eliminação do Bruno, do Fred Bruno, o Boco do Rosso Beco quis Roso. participar. Ele não quis participar do negócio, desistiu. É. Então, Inclusive também, até esse do Bota para Girar também foi uma novidade que também aumentava o prêmio. Então as pessoas sim,
as pessoas do prêmio de 1,5 milhão começavam a ver aquele dinheiro caindo, quando acabava estava, sei lá, 1,8 milhão. Dava mais aquela dinâmica da pessoa brigar pelo prêmio, porque o prêmio chegou nas alturas, né? Sim, tanto é que a Amanda ganhou 2,88 milhões. Quase 3 milhões, né? Arredondando aí. Então, a gente vê a trajetória da Amanda, por exemplo, ela não era famosa, né? Ela não tinha o carisma, né? Ela fez a desengonçada, né? E a desentendida também ali, porque aquela coisa dela dançar toda errada. E outra, ela sempre fez ela se colocou no BBB como aquela pessoa excluída, o patinho feio, e ela falava isso direto, né? É lógico que isso daí também conta muito. Por exemplo, entram lá beldades, né? Que todo mundo fala o padrão, aquela coisa, pessoas maravilhosas com uma história de vida linda, né? Com uma história o artista com aquela história que ele já tem aquela fama, já tem o público dele, né? Por Sim. exemplo, a Bruna entrou artista, né? Tinha muito para mostrar. A Bruna mostrou um lado que ninguém conhecia dela, o grande público não conhecia, né? Que poderia dar muito bom e poderia dar muito ruim, né? Então, assim, no caso da Amanda, eu acho assim, no começo ela deve ter visto aquele monte de gente, né? Falou, nossa, tem muita gente interessante aqui, agora o que eu faço, né? Então, assim, e ela se colocou num papel de patinho feio que ela falava, que ela ficava. Você lembra que ela andava sempre com a camisetona, Sim. né? Não se produzia muito. Então, assim, se a gente avaliar hoje, porque assim, nós temos, quando está assistindo, a gente tem aquele envolvimento, que você não consegue pensar friamente o que está acontecendo, você vai pelo coração, pela emoção, aí vai pelo ranço, né? Então você vai indo. Aí, conclusão, a Amanda, ela não foi a queridinha, não foi a mais interessante, não era a escolhida para as coisas, né? Ela aquela que ficava no final, nas escolhas, né? Aí ela se aliou ali com o Sapato, não muito, porque ele tinha outras preferências que não eram ela, né? Aí ela ficou mais com as meninas ali, mas também ela não era a preferência, porque tinham outras preferências na frente. Então, assim, ela não era a preferida, a prioridade de ninguém ali, né? E ela acabou criando uma prioridade para ela. Quem era a prioridade dela? Que ela criou o Sapato, em determinado momento, né? Então, assim, se criou isso foi natural, não foi uma coisa forçada. O público já foi além, né? Porque o público achava que a Amanda era aquela pessoa, aquela que é excluída, a incompreendida, a meio vítima também, né? A deixada de lado, que ela falava, eu não consigo conversar. É muita gente, ninguém me escuta. Você lembra que ela falava isso? Lembro. Então, assim, quando estava todo mundo falando, ela não conseguia conversar. E ela falava isso. Então, assim, aí ela foi se fechando no mundinho dela, foi fazendo as dancinhas dela, todo mundo, né? Aí virando os memes aqui também que ela virou. Não abraçou ninguém definitivamente. Aí ela ficou com o Sapato, e o Sapato com algumas prioridades ali, e ela ali, né, sustentando aquilo, porque ela não tinha grupo, né, também. Então assim, ela não fazia parte de grupos, né? Não era popular também no rolê, ela não era popular. Aí ela era aquela pessoa ali que estava ali, né? Amandinha, as pessoas pegavam mais para voto, né? Para engrossar voto e para não ser votada. Por exemplo, ela ganhou uma dinâmica, então vamos ficar amiguinha ali para ela não votar, né? Bom, essa edição do Big Brother, pra mim, teve. Eu acho que o começo foi muito emocionante, foi. O começo de tudo foi muito, muito bom, foi. Tinha uma dinâmica atrás da outra, uma novidade atrás da outra. Então, era bom. Era um jogo, era muito bom.
Tivemos já começou já estreando. Antes da estreia, na verdade. Antes da estreia do BBB em si, teve a Casa de Vidro. Aí depois teve o Paredão Falso, que teve uma eliminação. E daí teve a volta do Fred Nicásio dentro do carro. Aí depois teve daí lá pro meio, lá pro meio, pro final lá. Daí teve repescagem, daí de novo o Fred Nicásio volta, daí junto com a Larissa. Quarto E branco, né? o quarto branco. Então, tivemos, se a gente contar só as dinâmicas, foi bom as Sim, dinâmicas, porém, o elenco, acho que deu uma estragada. O elenco, ele tinha tudo para ser um bom elenco de reality show. é. Jogadores que queriam mesmo criar estratégia. Lá no início, lá a gente falava assim, antes de acontecer tudo, a gente falava, não, o Guimê tem uma baita leitura de Sim, jogo. Só que, cara, o pessoal foi se perdendo no jogo. O Guimê se perdeu com o caso do assédio. Daí a gente teve caso de racismo, então, de preconceito e racial. Então, o jogo ficou pesado de assistir. é. Ficou pesado de assistir. Até teve momentos lá que a Aline, ela percebia que existia algo, só que não demonstrava. Teve uma conversa lá com a Sarah lá, e daí depois tava lá junto lá com o grupo, com o grupo do deserto, que tinham falado algumas coisas já. Então, esse Big Brother foi um Big Brother cheio de controvérsias, foi. Foi. E eu ainda eu vou contra o seu pensamento. Eu acho que não foi justa a vitória da Amanda. Eu acho que ela não tem carisma. Não sei o que aconteceu dela ganhar, porque vou pegar um exemplo, a gente via, tanto que muitas pessoas estavam torcendo, tinha uma grande massa de pessoas torcendo, tipo assim, pro fundo do mar. Vou pegar o exemplo da Domitila. Tinha bastante pessoas torcendo pra Domitila. Só que não era uma torcida tão barulhenta, mas era uma torcida grande. Não era barulhenta igual a torcida do Doc Shoes. E, e daí teve todo esse problema, daí tanto é que esse Big Brother agora vai ter o voto por CPF, mesmo tendo o voto por torcida, vai ter o voto de CPF agora, que é um voto por pessoa. Então, já junta já um voto por pessoa. Já vai ter uma votação separada para um voto por Assim, pessoa. eles vão fazer Então, uma média, né? Do voto por CPF e voto sim. voto aberto, livre, né? Então para você ver que nem o Boninho se agradou com essa vitória, porque a garota não fez nada no jogo. Se você for pegar um jogo da Discord, ela não falava, ela não conseguia se expressar. Eu acho que uma coisa que estragou um pouco a repescagem, eu acho que serviu É, para eles mais de audiência, de alguma coisa, mas estragou o game ainda, eu acho. sim, eu acho que a repescagem dava muito bem para. Piorou. Piorou a repescagem, porém, deu certo aquela casa com os eliminados, porque deu muita briga, Então, deu. Então podia não poderia. trazer ninguém de É, volta, só deixa um paralelo para gente, um é, souvenir ali, né? Um negócio, um mimo para nós, né? sim, poderia deixar assim. Daí tipo assim, para não voltar pro jogo com informação e tal, Sim, para não voltar pro jogo, dá 50 mil pra é. pessoa que ganha aquela casa ali paralela. Mas, olha, essa edição, eu acho que ficou um jogo muito morno. Teve É uma momentos que ficou muito chato, porque a gente via já que não dava para combater a torcida do Doc Shoes. Não dava mais para reverter aquilo que tinha acontecido. Mas Porque sabe o que eu aí. acho? Eu acho que não, Ah, acho que assim, não foi uma entrega de toalha. Eu acho que não, não, aconteceram os cancelamentos muito assim, que o público foi acontecendo e foram tirando as pessoas. O não, não, público foi eliminando as pessoas. isso sim, mas foi se criando uma fila tipo assim, começou a sair um do fundo do mar e saiu todo mundo do fundo do mar. Não é, mas geralmente fase assim, quando não gosta do grupo, que nem ali, eles queriam eliminar todos do grupo.
Então, por exemplo, foi entrando um atrás do outro e bateu no paredão, era rua, a gente sabia. Tanto que a Kay fugiu de um paredão, né? É, E mas eu acho que ainda faltou ainda empenho ainda, porque a Amanda que ganhou essa edição, cara, eu não consigo lembrar de um momento marcante dela. Eu realmente não consigo lembrar de algum por, momento muito por isso que marcante ela, dela. por isso que ela ganhou. Se você lembrasse de algum marcante, a pessoa está na rua. A única Nossa, que tem momentos marcantes, assim, momentos mesmo marcantes, tirando a Aline, que a Aline, ela entrou para não ganhar, essa é a verdade, a Aline. Ela não brigou para ganhar, a é, Aline. Agora a Bruna pô, marcou demais, assim, no marcou aspecto, muito. o aspecto negativo. Então, por isso que ela perdeu no final para Amanda. Sim, mas eu acho que Eu torcia para o Alface, mas é, o público tirou, o público eliminou o Alface, vou fazer o quê? mas eu ainda acho ainda que esse Big Brother deixou a desejar na final, deixou a desejar naquela forçação de barra da Amanda. Tanto é que o discurso do Tadeu não foi nada relacionado ao Big Brother, foi falando da vida dela daqui de fora. Então ele não tinha nada para citar dela lá dentro, sabe? Então ficou constrangedor, ficou essa vitória. Ficou uma vitória, eu acho que ficou tipo assim, dá para quem sobrou. Dá para quem sobrou nessa bomba e deu pra Amanda. Bom, vamos agora falar do No Limite, que foi o segundo reality foi do ano, foi. O No Limite que teve o campeão Dedé, que ele era um paratleta e ele ganhou essa edição do No Limite, que dessa vez não teve o público para votar. Dessa vez foi por prova. E daí a gente teve alguns participantes marcantes, tipo a Graciane, a Carol, a gente teve o Fully também, a Amanda, e Cláudio, Euclides, Guilherme, Marcos, Mônica, Rayana, Paulinha, Paulo Vilhena, a Pipa e Simone. Quero saber de você o que você achou do No Limite Amazonas. Então, eu gostei bastante, né? Porque a gente tinha também a Amazônia, né? Você É, acompanhava, né? O programa, o Fernando Fernandes também apresentando. Os participantes sempre vêm, né? Pessoas dispostas, né? A jogar, a se jogar nas provas, porque realmente é um perrengue, né? A gente sabe. Eu acho que esse ano também teve esse problema dos animais, né? Então eles ficaram preocupados, eles colocaram um pouco mais, parecia um pouco mais de conforto, né, no alojamento deles lá, porque não era um pouco levantador do chão, né? Mas o resto normal, um sol rachando na cabeça, né? Fazer as provas, as dificuldades da prova achei também bem interessante, né? A pessoa tinha que lutar bastante para conseguir vencer, né? As equipes e assim, também as tretas, nós tivemos ali bastante confusão, né, de relacionamento, muito, a própria TV Amanda, que ela causou bastante, né, discórdias ali, as pessoas ficaram, como fala, com o pé atrás, porque ela estava fazendo um jogo meio duplo, né, fazia um jogo com os meninos lá, com um grupo, depois ficava com as meninas, e realmente ela foi aquela pessoa que tentou, né? Acho que o Fully também fez um pouco isso, de ter aquela malícia de fazer um jogo que é um jogo meio com público também, né? Não só o jogo das provas, da convivência ali, da, da situação do que você vai fazer para colaborar na equipe ali, né? Mas também desse jogo que tem essas tretas, né? Essas confusões que a pessoa vira alvo, na verdade. E sem contar que ali dentro também qualquer coisa que você fizer, você vai ser votado para sair, né? Então você corre sim. risco. Essas alianças que você faz tem que ser um negócio muito bem feito. E também como fala, o que a pessoa conseguia ganhar, né,
o que eles escondiam lá para a pessoa pegar de benefícios, também isso daí contou bastante, de você ter imunidades, né? A gente viu que as pessoas estavam conseguindo fugir da votação, gente que às vezes era alvo, né? Mas eu acho que sim, é um jogo difícil, muito difícil, para você sobreviver ali, né? Confinamento, fome, frio que eles passam, e você vê a pessoa, e outra, exige demais nas provas. Então, às vezes, o grupo não ganhou uma prova de alimento lá, que era para você conseguir se manter, o povo não está comendo nada, aí vai para uma prova que precisa, né, de força, de resistência, e a pessoa não vai bem na prova, né? Sim, Então, às vezes acontece de um grupo conseguir ganhar as duas provas importantes, e esse grupo que vai eliminar, né? Porque quem vence acaba escolhendo, fica imune ao portal, né? Portal da eliminação. E acho que despontaram nomes aí. A gente tinha a Carol como uma favorita, né? Mas eu acho que isso daí é muito de convivência também, né? Porque você pode ser bom de prova, mas é a equipe que está ganhando, não é isoladamente. E muitas vezes você não tem um trunfo que é só seu, individual. Às vezes tem, mas é raro, não é comum. Então sempre a equipe vence. Então, e começa a ter também a reviravolta, né? Quando você acaba ganhando, daqui a pouco você começa a perder. Perde uma, perde duas, e fica aquela confusão de uns culpando os outros, porque perdeu, né? Sempre vão jogar a sim, culpa em alguém, então isso dá confusão também. Mas eu achei bem legal. Assim, para o público foi uma experiência muito legal de eles mostrarem, né? A Amazônia lá, de ter aquela história da cultura, né, que eles colocaram, os nomes também das equipes, eles fazendo também, construindo, né, a, aquelas jangadas lá. Então, acho que sim, foi bem interessante. Teve a repescagem também, né, que nem esse negócio de ficar no local. Aí teve o Paulo Vilhena, que, né, ele acabou praticamente desistindo, né, do game, depois de sofrer bastante também, ele não desistiu logo, né? E quem se sim, beneficiou foi justamente o Fuli, que é aquela pessoa que tá tentando de tudo, né? Tá fazendo tudo para ganhar, é, nem sempre pelas provas, mas pela para tentar levar vantagem, né? A gente sabe que o No Limite tem isso, né? E blefar, né? Que ele blefou também. Então, assim, eu acho que, no final das contas, eu acho que eu gostei de quem venceu. Ele mereceu, né? Foi eliminado e era uma pessoa que era muito boa de prova também. E voltou e acabou ganhando o game. Eu gostei do resultado também. sim, E no final das contas, o fato de não estar com o público também, né? A votação, não interfere muito naquela história, esse aqui é o queridinho, todo mundo gosta dessa pessoa, por mais que ela faça alguma coisa lá dentro que não é legal, que ela não tenha desenvolvido nas provas, o público acaba tirando pessoas, que nem a Amanda sairia rapidinho pelo público, né? O próprio sim, Puli sairia. Então, essa história da votação ser entre eles, eu acho mais justa, né, pro jogo deles lá, eu acho. sim. Então, eu gostei do resultado também. Achei que E, foi bem feito. e nas outras edições do No Limite, o 2021 e 2022, era a votação do público que ganhava. Então, o público que decidia quem iria ganhar. Nessa daí foi diferente, foi a final, foi com prova. E foi legal, foi esse No Limite. É uma pena que quando eles entraram no eixo, foi a última edição, foi, que eles anunciaram. É E verdade. foi um jogo muito bom, foi esse No Limite. Tivemos embates, tivemos também trocas também de lado também. Eu lembro que trocaram de equipe também, acho que a É, Paula foi para uma e daí o Cláudio foi para outra. E daí teve aquela troca na equipe. E as provas também era bem elaborado também. As provas eram é.
a primeira prova lá que tinha que pegar acho que 4 aros lá, e daí cada aro ficava em um lugar distinto, e daí teve briga daí, depois dessa prova, que É. acho que o Paulo tá envolvido com o Cláudio, e, cara, essa foi muito legal, de assistir esse No Limite. A gente pega ranço na hora lá, quando a gente já tá assistindo. Eu tive ranço da Amanda, tive ranço do Marcos, mas eles são personagens icônicos, são personagens marcantes, são. Não É, existe uma trama que não tem um vilão. Não existe uma trama que seja só os mocinhos só. é Então, verdade. precisava ter esses vilões e o público não interferir. Então era tipo uma novela, era um reality que você só podia acompanhar, só você não podia interferir. Isso daí foi muito legal, de assistir, de acompanhar, de ver o pessoal realmente dando tudo de si nas provas, e daí aquela briga por comida também escassa também, as É. regalias também, que eles tinham que disputar também entre eles. Então, Nossa. então foi muito legal, ver as estratégias do pessoal. Tanto é que eu lembro de uma parte lá que deu quase problema, que foi na repescagem, foi naquela cabana da repescagem lá que encontraram uma cobra, que o pessoal tinha que montar um bote, e daí na água tinha cobra daí. Daí o pessoal ficou É, meio com medo daí. Então mostrou também a Amazônia também. A Amazônia que é linda, apareceu magnífica a Amazônia inteira lá, as provas bem feitas. Então, para mim, para mim eu acho que para mim, eu acho que foi o reality do ano, foi o melhor reality do ano, conseguiu ter um elenco de peso, uma dinâmica de peso também, foi o primeiro No Limite que o Boninho não estava envolvido, foi o No Limite que pegaram diretores do The Bridge, da MTBO, daí pegaram diretores da Ilha Record também, então foi tudo de novo, foi. Eu gostaria de ter mais uma edição, mas não vai ter. e tem, E tem os participantes que às vezes participam do BBB ou de sim, outro reality que seriam interessantes se você jogar no limite, né? é Porque daria para fazer uma confusão lá dentro, né? tipo um alface. Nossa, já pensou? Bom, vamos para o outro reality que agora saindo da Globo, agora a gente vai para casa dos realities, a Record, que já fez já diversos realities e deste ano teve a sua primeira edição de A Grande Conquista, uma dinâmica própria da Record. A própria Record criou, era um livro aberto da Record, como a gente tinha falado nos outros episódios quando a gente comentava. E quem ganhou essa edição foi Thiago Servo com 55,60% dos votos. Ele que também disputava também o reality também com outros famosos e também anônimos também. Tivemos a Mansão, que foi o elenco principal, e também antes desse elenco principal, a gente teve a Vila, que teve 80 pessoas na Vila, e daí a gente tinha que fazer seletivo daí do elenco principal. O que você achou da Grande Conquista? Olha, eu gostei do reality diferenciado, né? Porque é, às vezes a gente tem aquela ideia, poxa, já entrou todo mundo, não tem assim essa seletiva que é feita para escolher os brothers, né? Os peões aí. O público não participa e às vezes você vê pessoas que entraram que você fala, poxa, eu não escolheria essa pessoa, né? Essas coisas. E você começa a apontar, o público começa a apontar alguns erros, esse aqui não sei por que entrou, não sei, né? Aquelas coisas. Então, o que que acontece? Esse da Grande Conquista, existe lá aquela seletiva. Primeiro que tem a escolha que o público vai escolher as pessoas entre as celebridades lá, né? Os famosos, também é a escolha do público, a votação é do público para entrar. E depois tem a Vila. Nossa, a Vila, eu achei assim uma loucura, porque um monte de gente, uma disputa ali, qualquer pessoa que está ali no meio poderia se destacar, né? E eliminação assim a rodo, né? Porque
tinha, e outra, o interessante também é que a vila tinha gente que já era famosa, né? Misturado com anônimos. Então, eles estavam pau a pau ali, poderiam ser votados para subir ou não, né? E É, então, assim, eles criaram essas dinâmicas na vila, que era as casas, né? As cores de casas, tinha o líder lá, a pessoa que conseguia ficar, o dono, né? Os donos da casa. Então tinha as provas ali, aí tinha a parte da comida também, que era você controlar, arrumar a casa toda, controlar aquele povo todo para banheiro, para banho, para e outra, já no reality, né? Isso que enquanto o povo da mansão estava aguardando, né, no hotel. Então acho que assim, muito legal, eu acho que foi ali todos tiveram chance. É que tem o problema da estrutura, então nem todo mundo tinha microfone, né? Então, eu acho que, é, por exemplo, a gente sabia que os mais famosos ali iam acabar se destacando, mas estava aberto ali para quem quisesse aparecer. A pessoa queria fazer um escândalo lá, ela fazia e ficava em evidência, ia aparecer na edição, né? Então, sim. e para o público também, que foi aberto para o público ver, né? Eu acho que achei bem legal a ideia, né, de você começar o game antes de começar. Fora que o povo da vila acabou ficando com uma certa vantagem em nos famosos que já estavam na mansão, aliás, já estavam escolhidos para a mansão, né? Então, esses aí ficaram no stand-by, aguardando, e eles acabaram fazendo umas dinâmicas ali para aparecer um pouco, mas não é a mesma coisa de quem estava exposto, né? é, na Vila. Então, assim, a disputa da Vila também eu achei bem legal, né? Porque para quem ia subir, né? Foi votação do público também. No final acabaram subindo nomes também que a gente achava que iam ser nomes muito legais, né? A, a, a Poder, Mãe do Rico, a Janiele, né, irmã do Gil, Medrado, com outra chance para Medrado É, a própria Natália do Big Brother Natália Deodato. Então, assim, o Thiago Servo também, né? O Thiago participou Servo, da é, Fazenda. o Eric Larricard também sobressaiu ali. Então, assim, o Murilo que subiu. Foram várias pessoas que foram escolhidas que a gente achou que seriam, o público votaria mesmo, né? Eles iam escolher, acho que eu não lembro se eram 12 participantes, no total eram quanto, 25? Eu acho Por que aí. era, eu acho que era. Aí eles escolher essa turma. E o Gabriel Rosa também, né, que tinha, todo mundo estava com a expectativa, né, do que ia acontecer, quem ele era, tal, como que ia dar. Aí eu achei bem legal. A Gisele, né? Então eu acho assim, as pessoas se destacaram na vila, algumas pessoas se destacaram ali também, mesmo que não subiram, não foram escolhidas, né? E, e, e eu acho que ali foi um, foi um começo bem interessante, tanto que quando começou o jogo mesmo para valer, a gente já estava com, assim, como fala, como se já tivesse na metade do game, né? Porque você já conhecia bem os participantes ali da vila e estava aguardando aqueles famosos para ver o que ia acontecer. Eu acho que o pessoal da vila foi com vantagem, É, sim. porque ficou exposto mais, né? A sorte deles, porque no final das contas todo mundo achava que o pessoal da mansão, que foram os primeiros escolhidos, que iam ficar na vantagem em cima dos outros, e no final foi o contrário. Quem ficou exposto para o público ali brigando no meio daquele monte de gente foi que acabou ficando em evidência na subida, né? Quando subiu todo mundo para a mansão. E sem contar que a gente tem que lembrar que o povo fez campanha também, né? Os Sim. famosos, eles fizeram campanha nas ruas, para conseguir voto, né? Para serem votados. Então, eu acho que isso daí também foi bem, bem legal, que já começa batalhando, né? É, ma- Então, não foi nada fácil entrar. Eu gostei, e depois eu gostei também do desfecho lá. Aí virou um reality normal, né?
É, Depois que começou o jogo mesmo, virou um reality normal, com as provas, com tudo, a convivência, né, que eu acho que aí foi normalizando, aí foram criando os ranços também, os embates, as tretas, tinha muita treta ali também, gente muito, que estava tretando por nada, só para lacrar, né, causar, a gente sim, sabia sim. disso, né, e, e foi aparecendo aquela história dos favoritos também ali, que a gente tinha muita expectativa em alguns participantes, eles não renderam, né? Alguns não renderam o suficiente que o público estava esperando. Então, assim, e aí o público foi criando aquela ranço em alguns, né? Aí já foi tirando. Outros a gente sabia que era questão de tempo, né? O próprio Sim, Servo, acho que ele não era uma pessoa que, assim, o público estava botando muita fé que ele estaria na final, que poderia ser o vencedor. Depois parece que foi aparecendo uma torcida dele também, né? é. E teve os embates lá do Bruno Tálamo, lá a história da banana com o outro, né? Que virou uma chacota, né? Teve essas coisas aí, Te- essa Teve a história do Bombonzinho também, do Eric com o romancinho. Thiago. Os dois, a duplinha, aí a Gisele que entrou no meio, virou um trio, né? Um, É, um trisal ali que você não sabia o que que era, né? O vai, não vai, o Thiago também muito reservado, fechado. Eu sim, achava o Thiago tão fechado, uma pessoa muito introvertida, e assim, para estar no reality, né? Eu acho que foi uma aposta dele no, nesse jeito dele, que no final das contas ele acabou vencendo. Então, não era o perfil que a gente acreditava que ia vencer o reality, né? é. Tanto que depois ficou uma disputa, o próprio Gabriel Rosa tinha, parece que tinha chance, né? E algumas pessoas entraram e acabaram se perdendo um pouco, né? Sim, Porque a gente esperava muito da pessoa e a pessoa ficou na berlinda ali, ficou meio, como fala, engolida, né, no elenco ali. A Stephanie a gente apostava bastante, né? sim. Aí tinha O outras pessoas. Ricardo, o Ricardo também, a gente O, apostava Ri- bastante também. é, o Ricardo ele entrou, a gente achava que ele ia ser o campeão, né? Sim, Então, mas aí as pessoas mostraram as suas fraquezas também, né? Que nem é um confinamento, existe aquela disputa toda, tem gente que quer fazer amizade, e o povo lá dentro tá mais, muita gente está interessada em dar uma rasteira no outro, né? Não fazer é. amizade. E tem as Ó, alianças, né? Tem as alianças, que às vezes você faz uma aliança que não é muito forte, é meio fraca, de repente já está na eliminação, né? Então sim, é bem complicado. Mas eu ó, gostei, eu achei bem legal, achei bom que tenha mais vezes, né? Para a gente ter sim, com os novos personagens, né? sim. Olha, eu gostei do reality na Vila. Eu acho que a Vila, ela se deu muito bem, porque começou no 220, começou com a Vila. É, Começou 80 pessoas, daí a gente vai conhecendo um pouco de cada uma, e daí a gente já começa já a conhecer já o rosto já de cada um já, e cada dia saía uns 5 já, cada dia saía uns 10 participantes. Então, era corrida, era. E daí, é, quando começou a mansão, quando foi escolhido o elenco principal, deu uma diminuída, deu uma é. caída, porque a gente estava acostumado com aquela correria, com aquele 220 ligado. E daí Tinha os começou a ter. privilégios, lembra? Os privilégios, né? Aí teve as provas lá do. Primeiro teve a prova do privilégio, do líder, que o líder indicava um, só que ele não era imune. Quer dizer, É, não, era duas pessoas que ganhavam. E daí quem ganhava, os dois tinham que indicar uma pessoa, e daí um dos dois ia ser indicado daí. E daí Os donos, né? Os donos da casa. ninguém queria ganhar essa prova. E daí tiveram Nossa, muito louco. todas as provas daí tiveram que fazer por sorte, daí porque ninguém queria ganhar essa prova, porque, né? E daí tinha pessoas que Virava traziam, alvo, né? tinha pessoas que traziam um rival para votar junto,
pra virar o dono da mansão junto, pro cara ser indicado ao invés da pessoa. Só que tinha que entrar em consenso pra indicar É, um. Então era muito, não, sabe, era é. uma obra aberta de Rodrigo. Fora a convivência, né? Nossa, Então, eu acho que foi legal, foi legal na vila, tudo mais, só que deu uma diminuída, deu uma caída naquela é. frequência que a gente estava acostumado já na vila. E eu espero que o Carelli ele consiga colocar uma balança, um meio termo É, entre o 20 da e- vila e o 110 da casa, da mansão. os que ficaram escolhidos previamente lá da mansão, eles entraram muito devagar, né? Por exemplo, Sim, muito deslumbrados ainda, e os outros vinham ralando. Quem veio da vila veio ralando. Então, assim, é, isso deu uma diferença, porque uma parte veio com adrenalina, querendo jogar já, né? E os outros vieram do hotel. Então, assim. sim. Tem que fazer alguma coisa com essa história para quando chegar todo mundo na mesma vibe, né? Porque É, realmente uns estavam e- com aquela adrenalina de jogar, de brigar, disso e daquilo, e de disputar as coisas, e os outros vindo do hotel de boa, né? Então, sim, assim, e é, também, e a gente apostava também demais também na vila também, porque tinha, além dos anônimos que tinham se inscrevido, tinha pessoas também famosas, tinha o de César, tinha sim, o Marcos Oliver, que era ex é, da Fabi Arregona, da Fabi Monarca, que também estava lá na vila, lá na mansão. E daí todo mundo é, tinha a expectativa do Marcos ir pra mansão, pra reencontrar ela e tal. Então, e eles tiveram aqueles conflitos, porque quem tinha sido escolhido pra mansão já direto, já, mandava videozinho pra vila. E é. daí fica aquele conflito lá do pessoal comentando. Os vídeos, né? Quer dizer, eles fizeram isso, foi a pouca dinâmica que eles conseguiram, né? Porque Sim, é, eu não sei, vai ter que pensar em alguma coisa disso daí, porque realmente ficou bem complicado, né? é. E, bom pro último reality, que este daqui é um reality que bombou esse ano, que vai ter a final hoje, e que é A Fazenda 15, que tivemos nomes marcantes. Tivemos Raquel Sherazade sendo expulsa. Tivemos o Lucas, ex da JoJo. Tivemos Jenny, Simeone, Cariúcha, que também era uma baita promessa. E temos a final de André, Jaque, Márcia e WL. Antes da gente comentar da final, eu quero saber de você o que você achou do contexto geral da Fazenda 15. Olha, Fazenda 15 veio como uma promessa de mudar um pouco, né, o que tinha acontecido no ano anterior, no ano anterior com os realities, né? Então, assim, e os nomes realmente, logo que foi divulgado, o público já estava de olho, saíram, a suposta lista saiu, né? E já tinha esses nomes aí que a gente achava que não iam acontecer, não iam entrar, e de repente bateu praticamente a lista que tinha vazado e a Sherazade estava, então foi uma comoção, todo mundo, ai, que legal, vamos ver como que vai ser, tal. Então foi assim, foi uma aposta grande, eu acho que várias pessoas que a gente achava que, por exemplo, muito treteira, que não iam entrar. A Cariúcha, por exemplo, estava causando, né? A Cheira, a gente achava que ela não ia entrar, porque não era nem do segmento dela, né, jornalista, e provavelmente não entraria. Aí, aí tem essas pessoas, né, a Jenny, que a gente sabia que já tinha as histórias né, da família, né, e sempre envolvida nas polêmicas aí. Então, assim, foram nomes que apareceram que a gente, né, o André Gonçalves, que também estava, essas pessoas foram aparecendo por aí e a gente achando que eram nomes fortes, né, pro jogo, e que a gente não acreditava que toda essa turma ia entrar. No final das contas, todos entraram, né, a Simeone também, eu acho que logo que a lista saiu,
as polêmicas todas apareceram, o próprio Lucas, né, que falavam que ele ia entrar também, a gente já não tinha certeza, né, e eu acho que aí foram aparecendo esses nomes, o público foi correndo atrás, a Kali, por exemplo, você percebia que era aquele turbilhão, né, furacão, então assim, é, aí foi indo tal, a gente foi vendo os nomes e foi vendo que a maioria tinha perfil de treteiro, né, a É, maioria. E aí tinha o negócio, tinha aqueles, né, o que apareceu no clipe da Anitta, tal, que era o Yuri, e aí fomos atrás, né, dos que também não eram muito conhecidos na mídia, né, então, aí eu acho, a Jaqueline também, que era o ex-BBB, o próprio Black, né, que era do outro reality também, aí o Chay vai, não vai, ou vai ter outra chance, também não sabia, né, era um nome que todo é, mundo estava achando com expectativa, né? Então, assim, aí foram aparecendo, a gente sabia alguns nomes da mídia que estão nas outras plataformas aí, né, fazendo sucesso, depois só os influencers, né? Aí falaram, teve esse negócio dos atletas. Eu acho que a escolha do elenco foi muito boa, assim, diversificou bastante, porque eles conseguiram colocar gente com potencial, pessoas totalmente diferentes, né? Gente assim, barraqueiro mesmo, tinha gente de peso barraqueiro, tinha gente que sabia que ia para tretar. Aí vem a Sherazade, que a gente achou, opa, como que vai ser a pegada da Sherazade? Aí vem o André, que também a gente não sabia muito como que ia ser, né? E, e, e aí os atletas, né, ali, que também, como que vai ser? Vai dar certo ou não vai? Olha, quando misturou tudo, eu acho que deu um boom aí, a Fazenda, eu acho que foi assim, acho que chamou o público, né? E aí vai agora das provas, né? Fazer as provas, a convivência, a gente interessado em ficar vendo no Play Plus o que estava acontecendo, tal. E os embates, né? Que a gente sabia que ia ter, porque é muita gente treteira, você ter o Lucas, a Kali, né, ali, são bombas relógios ali, estão preparados, a Cariúcha, nem se fala, Simeone, né, aí eles criaram, aí teve os crias, o Laranjinha, né, que despontou lá no começo, fazendo um grupo, né, e já querendo ir para o ataque, a Cariúcha também com muita sede ao pote, né, aí Simeone ali, Jenny, fizeram mais ou menos um conjunto. Aí aparece a FU no meio de tudo isso, no meio dos atletas, que os atletas estavam meio assim, a gente estava meio indefinido o que ia acontecer, aparece a FU, né, derrubando sim, tudo que vê pela frente, aquela pessoa que já começou com uma comédia, né? Aí começou tretando, aí chegou chegando a FU. Ela não teve para ninguém, não teve, né, não baixou a guarda, não tretou com quem ela quis, ela passou a perna em quem ela quis. Então, a FU, ela é aquela participante do No Limite, aquele sorrateiro, é. aquele que fofoca, que leva e traz, que engana, que blefa, né? Era Então, assim, quase, era quase uma VTube. é, é não, mas é uma VTube turbo, porque, É, veja, a VTube ainda tinha aquele negócio daquela inocência, e a FU, você vê que é um caso pensado, né? é, A VTube, eu acho que ela foi fazendo a estratégia dela, ela viu que ela ficando ali, minha mãe, meu pai, meu tio, ela conquistou o povo, né? E a FU é o contrário, a FU foi para o embate. é, Então, assim, a FU, ela deu um nó na turma, mas de um jeito, e as pessoas tentaram acabar com a raça dela e não conseguiram. Então, assim, ela xingou todo mundo, quem ela quis, ela envolveu as pessoas no emaranhado de coisas. Então, assim, fez uma situação que nem ela mais sabia o que ela tinha falado com quem, porque ela já nem lembrava. Então, assim, e fazia outras coisas por cima. Então, assim, é uma descoberta, né, na Fazenda, e, assim, é, várias coisas que aconteceram, a gente viu que pessoas se desestruturaram,
né? Porque, por exemplo, a Raquel, ela teve uma como fala, desilusão ali logo no começo, parece que ela já queria sair. Aí quase todos ali tiveram um momento de querer, né, desistir. Aí tem os jogadores, o Black, né, também. Teve esse negócio do paiol, que também foi uma coisa que chamou atenção, né? Teve uma votação para colocar pessoas do paiol lá dentro, né? Sim. E, e, e aí foram esses nomes, o Black, O a Shai. Nádia, né? A Nádia, o Chay e a Alicia, né, que foram escolhidos. E Então, tinha e já outros também. Tinha outros. O Eric, tinha a Wen, tinha a Lumena, tinha o né? Lumena, tinha o Ah, Wendy, tinha, é, se eu não me engano. e eu acho assim, o paiol também foi uma coisa interessante, porque virou um jogo dentro do jogo, né? Então, assim, o Sim, paiol tinha ali também que a gente já tinha tido o paiol anteriormente, mas foi um pouco diferenciado, porque foi mais gente, foi bem mais interessante, né? Então, sim. já criaram tretas ali, aí eles colocaram o paiol para conversar com a sede, né? Então, É, assim, isso também deu uma interação, foi bem legal. Aí, conclusão, sobe a Nádia também. Então, nós tivemos grandes nomes aí nessa fazenda, como se fosse uma segunda chance, né, para muita gente ali. Segunda ou terceira, né? Bom, terceira ou quarta, né? Podemos dizer. Mas eu acho que a fórmula foi legal, as provas foram muito legais. Eu acho que eu trouxe de novo todo o pessoal que comenta reality começou a se animar. Desde a lista, o pessoal já estava se animando para comentar. Aí começou aqui fora também, como falo, o embate de pessoas aqui fora, de gente tretando aqui fora, brigando pelo peão que está lá dentro. As torcidas começaram também. Só que eu acho que foi uma coisa um pouquinho diferenciada, por causa da diversidade, né? A gente tem a turma do quebra-tudo lá dentro, aí tinha a turma deixa eu ver o que vai acontecer, tinha a turma do que vamos para o embate, né, com sede. Aí o pessoal foi recalculando rota e o público já começou a eliminar, né? Essa foi a verdade. E as coisas aconteceram, e as tretas aconteceram, coisas que partiram para acontecer coisa pesada, mas eu acho que acho que a interferência, teve interferência também da produção, da própria, né, o Carelli ali com a Galisteu, dando toques ali dentro, que muita gente achou que não deveria, mas eu acho que também pode ter sido necessário para não derrubar o game de vez, porque na edição passada aconteceu uma ladeira abaixo, né? Então, sim. assim, e na edição passada, foi se perdeu o controle, essa é a verdade. Chegou uma hora que já não tinha o controle mais, e aí ficou muito claro isso. E o que aconteceu dessa vez é que eles puseram a rédea curta. Peraí, deixa eu já dar um toque aqui, porque isso não pode continuar. Então, assim, é porque você percebe que uma fake news dentro do game, ela ferra o game. Se for uma coisa pesada, se for Sim. que nem ali Uma a Márcia picuinha. Fu, a Márcia Fu criou umas mentiras ali, que aí você vê que é coisa que ou não ia vingar, ou se vingasse, não era uma coisa que ia prejudicar, acabar com uma pessoa, né? Assim, não é uma fake news, assim, daquela. é, e ela se desvencilhando disso e criando outras. Mas eu acho que o ponto que a Record interferiu, eu achei correto. Porque Sim. se ela não interferisse, o que ia virar o jogo, né? Foi Então, dois momentos. Que foi é, das fake news, se eu não me engano, da Jenny, foi. Que, é, que a, foi que, A Simeone precisou interferir que sim, a Cariúcha falando e a Simeone junto falando que a Raquel falou, né, pra não por cuspir, causa da cor dela, né, discriminando. que pega E e tal. Aí a que Galisteu, pode ela pegar doença. entrou, a Galisteu, ela foi no ao vivo, eu acho que foi Foi no ao eliminação, vivo, prova, no ao vivo.
mas ela entrou lá ao vivo lá, explicou que era fake news, e daí continuou ainda na casa, ainda falando que era verdade, e daí Sim, a Galisteu teve que voltar e falar de novo que e, era fake news. e dá uma bronca de novo. Eu acho que Sim, essa puxada de orelha serviu para baixar os ânimos, porque é o seguinte, a pessoa, é que nem eu falo, tem gente que entra por vale tudo. E o público não quer ver um vale tudo, né? Na verdade, vale tudo é outra coisa, né? Então, assim, o reality é um jogo que é um jogo de estratégias, é um jogo de estratégia. Agora, se você for desestabilizar pessoas lá dentro, quem perde é o público, essa é a verdade. A emissora perde, o patrocinador, todo mundo perde. sim, Porque você se desinteressa do game. E aí, o que acontece? É um trabalho todo que vai por terra, cai por terra. Aí ninguém quer saber quem vai ganhar, o público começa a pichar, vai no patrocinador, começa a xingar, que como aconteceu o ano passado. E aí, se você não interfere, o que acontece? Vira a terra de ninguém, né? E sim, aí já era. Então, assim, o que eu acho que poderia acontecer, porque nós tivemos nomes aí dentro que não baixam guarda e querem passar por cima da produção, pela direção da emissora e falar mal e faz isso, faz aquilo. Isso, até certo ponto, o público até gosta, mas eu acho que tem um limite. Então entraram pessoas aí dentro que entraram querendo mandar no jogo, sim, né? Porque, por exemplo, a Simeone mesmo entrou de um jeito como se ela estivesse no outro patamar, né? é, A, a própria Raquel, eu acho que ela entrou também, ela entrou, ela percebeu essa comoção do nome dela quando ela ainda estava com acesso às redes, provavelmente, porque eles têm um acesso até um tempo, né? E essa lista foi divulgada e foi debatida, né? E eles mesmos sabiam quem ia entrar entre eles já, né? Então, assim, tiveram a oportunidade de fazer pesquisa, tudo. Então, eu acho assim, muitas pessoas quiseram dar o tom, porque não adianta um participante querer tomar o jogo para si. Nem um lado que todo mundo acha que é do bem, nem o que acha que é do mal, que eu acho que não tem nada a ver isso. Eu acho que nenhum pode pegar o programa para refém. Eu acho que tem que ter rédea, sim, e tem que ter puxão de orelha, sim, porque a gente já foi provado por A mais B que precisa. Não é de sim, hoje que está precisando dar um toque na turma para baixar a bola, né? Então, assim, fora que precisou ser ao vivo, porque o público estava pedindo, né? Então, é, assim, não, porque eles cortam áudio, eles dão bronca lá dentro, todo mundo sabe disso. sim, Agora, quando a internet vem, quando o problema vem para cá para fora, e a internet começa a reclamar, é o público que está reclamando. Então, eles têm que dar uma atenção também para o público, né? sim, Agora, para não pôr a perder. Então, achei interessante, achei que foi um elenco muito bom. A gente tinha a perspectiva, como sempre, de grandes nomes aí de estarem na final, né? De darem um conteúdo legal para a gente. A Cariúcha, eu acho que errou a mão também. Cariúcha errou a mão. Eu acho que é aquela história, juntar um monte de gente para bater numa pessoa, para discriminar aquela pessoa, para deixar ela para baixo, derrubar, achar que o público vai tirar essa pessoa, o público não vai tirar. Então, isso a gente já sabe, né? A gente já tem experiência anterior que aconteceu e não deu certo. Então, assim, quem entrou e fez isso, entrou já errado, né? Entrou para perder. Então, eu acho assim, o Laranjinha era um grande nome, eu acho que também todo mundo falou, opa, vamos ver o que vai dar isso daí, né? Apesar que tinha as polêmicas externas também, né? Eu acho que muito participante ele tinha polêmica externa e o público estava esperando bater no paredão para tirar também. Então, assim, o Laranjinha, além de tudo, ele foi com muita sede ao pote, né? Ele, sim, ele foi o Black da assim, segunda temporada ali, foi o Laranjinha na primeira, né? é, Que queria jogar a qualquer custo, achou que todo mundo era que ele era superior a todo mundo, que ele estava na vantagem e que ele estava fazendo o jogo, que ele estava indo à frente, e no final das contas ele se queimou, né? Então, ele acabou quase acabando com os crias aí que ele criou e ficou em evidência, colocou todo mundo do grupo dele em evidência. Tanto que, se eles tivessem ido para a roça um atrás do outro, eles tinham saído todos, né? sim, Acabou que o Tonzão percebeu aquilo
tirou os crias do foco, né? Ficou na retaguarda ali e deixou entrar outros participantes que estavam dispostos a aparecer, né? Ele se recolheu ali e ele segurou os meninos também, né? O Sanders se juntou a eles ali, mas eu acho que teve muita gente boa, né? Teve gente que passou e também deixou o nome também, né? Eu acho, não dá para esquecer alguma uma treta ou outra. A pessoa que era polêmica, causou polêmica e o resultado que ela queria era esse mesmo, que ela achava que ela também não ia ganhar, né? É, Aham. é muita gente, eu acho, para o título aí, para o prêmio. Porque, por Sim, exemplo, a Cariúcha tinha potencial, Simeone tinha potencial, a Raquel tinha potencial, o Lucas potencial, o Black estava entrando com potencial, o Chay também entrando como se fosse já campeão. Então, assim, é muita gente, né? a própria E Nádia. a Nádia, e agora? Será que vai? Né? Tem não sei quem, tem milhões de seguidores, não sei o que lá. Então, assim, tinha muita gente candidata ao prêmio, né? O que que Sim, aconteceu? No meio do caminho, essas pessoas vão tombando, né? Essa é a é, verdade. E pelos próprios erros, né? Então, assim, é, o próprio público tinha dificuldade de saber quem que ia poder levar esse prêmio. Isso é legal, né? sim, Porque muita gente ali tinha condições. Então, sim, assim, aí você tem as surpresas. Por exemplo, quem errou a mão, né? Por exemplo, o Black, eu acho que ele tinha também, ele tinha um começo de jogo bem interessante, porque ele estava fazendo uma boa leitura e ele estava enxergando muita coisa que o público estava vendo aqui fora e lá dentro muita gente não estava vendo. Então, nós até comentamos, falando, nossa, o Black tá bem, vai ser um negócio legal para ele. Só que aí ele começa, se né, lá perdeu. o ego, sobrou para ele, né, porque, por exemplo, os crias saíram de cena. O que que aconteceu? Aí teve as baixas, né, porque algumas pessoas foram saindo, aí ele cresceu no game, aí ele se achou, né, bom, Sim, agora tá para nós, agora é o paiol. E aí foi onde ele errou a mão e pôs o grupo dele a perder também, né. Então, é, assim, a Kali também era uma pessoa que durante um tempo ela estava bem favorita, né. sim, Ela grita, ela treta, ela não tá nem aí, se joga nas festas e tal. Então, assim, fora o povo bom de prova também tem essa, né. O pessoal disputando prova ali, muita gente ganhando, não estava sempre no mesmo, né, ganhando. Tirando a Jaque e o Yuri ganharam 3 provas de fazendeiro, mas ficou bem distribuída ali a questão de ganho de prova, né, do prova do Lampião, né. Então, assim, eu achei muito legal, as provas foram muito boas também, e acho que com a expulsão, né, a desistência, depois as eliminações que foram acontecendo, foi se desenhando um outro jogo, né. E eu acho que o pessoal que ficou foi fazendo o enredo. Tirando, acho que a Nádia, muito repetitiva, chata muito no é, batendo na mesma tecla desde a hora que entrou. Aquela história: porque o Black não queria que eu entrasse, o Chay também não. Ela levou isso durante, sei lá, um mês falando nessa mesma coisa, sim, depois, no segundo mês, ela estava falando a mesma coisa. é, Sabe? Ela não teve história para contar dentro do game. Ela contava a história do paiol ainda, lá de fora, né? Antes de entrar. Aí depois pegou a Jaqueline para a história. A Jaqueline foi contar uma história da gasolina, né? Que virou até meme. E aí pronto, já pegou nisso também. Então, acho assim, a Nádia, faltou para a Nádia ela ter conteúdo no jogo. Ela não tem conteúdo no jogo, nenhum. e ela, quando ela via uma briga, ela queria puxar pra ela, Sim, porque tanto é que, tipo assim, teve uma briga lá da Márcia com a Alicia X, que a Márcia começou, Márcia falou na expressão, o FDP. Falou na expressão. E daí a certo. Nádia, não, mas eu, Sim. eu também perdi um pai, também. Você não tem mãe, sabe? É, Então ela gosta de puxar o enredo pra ela, sabe? é. Ela se, Ela ela e ela tem umas histórias que não tem nada a ver, porque o meu então, cachorro, você falou do meu cachorro, é,
sabe? Então, assim, eu acho que a Nádia foi uma pobreza tão grande que eu acho que, assim, para ela ser escalada para qualquer coisa, questão de reality, que eu acho que vai ser um pouco difícil, foi uma pobreza muito grande. Eu acho que foi uma das participantes pobres. Porque, por exemplo, você vai esperar. A Lili, o WL e o Yuri, a gente sabia que a pegada deles era ali. Eles gostam de dançar, se divertir nas festas, ficar na piscina brincando, e ficam com as estratégias do chefão ali, né? Do Tonzão ou do Laranja. Eles não sabiam nada do game, entraram para aprender. Mas a Nádia é rata de reality. Então, não é o que você vai esperar da Lili que você vai esperar da Nádia. Então, o que que Sim. acontece? A Nádia, ela foi pobre, ela foi mais pobre do que um participante que não tinha, que a gente não tinha expectativa nenhuma. Porque É, ele nem conhece reality, nunca participou, nem assistiu, porque o Yuri nunca assistiu reality. Eu não sei. Ele joga esses nomes como quem diz, vamos ver no que vai dar. O cara jogou o cara no vespeiro lá, ele não conhece sim. nada. Agora, você não vai esperar o quê de uma pessoa que nunca assistiu um reality, e não conhece, não sabe nada das provas, não sabe como funciona absolutamente nada, nem assistiu nada. Aí, com uma pessoa que já participou de vários. Então, De- assim, infelizmente, eu acho que a Nádia é a decepção do game. e É a eu decepção. acho que a pior coisa é ela, nossa, tipo assim, ela tinha umas brigas tão infantil que dava pra ver que ela não tinha argumento, porque em muitas ocasiões, quando alguém rebatia ela, ela fazia o quê? Ah, pega a metralhadora, tá, tá. Então ela não tinha um argumento sólido, sabe? Ela não entendia nem a própria briga que ela se envolvia. Eu Teve acho que momentos. ela se sustentou nesse personagem que ela é, porque, por exemplo, ela é desse jeito, a vida aqui fora ela não é assim, porque assim, não tem como, porque se ela É, começar com a ladainha dela 5, 10 minutos, se eu tô com ela, eu já falo, ó, dá licença, me desculpa, é. E, não estou disposta, não tenho tempo. Então, assim, agora, lá dentro, o que que acontece? As pessoas, ela tá lá dentro, não saiu, ela faz o jogo dela e a história dela. Então, assim, eu acho que a Nádia, ela gostava de fazer assim, deu uma treta com o Lucas, quando o Lucas, todo mundo foi para cima do Lucas, quando ele tinha ido lá no Sander, que ele foi lá no Sander falar pro Sander, né, porque o Sander tinha ficado de escanteio, ele foi falar alguma coisa lá, tal, que o Tonhão não gostou, o Tonzão não gostou, e foi todo mundo partiu para cima, Cariúcha, todo mundo xingando, a Nádia foi e desceu a lenha no Lucas, lá na casinha da árvore. sim, Mas você não devia ter feito, você não devia ter falado, que não sei o que lá, não sei o que lá. Começou a xingar lá horrores, tá? Aí quando ela viu que deu ruim para o povo que atacou o Lucas, porque a Galisteu falou, né? Aí ela pegou, já mudou um pouco, né? sim. Que ela falou, opa. Aí foi pedir desculpa, parece. Uma das poucas vezes que eu vi ela pedir desculpa. Mas ninguém, a Jaqueline não esqueceu do que ela fez, porque foi bem feio o que ela fez. O cara estava muito mal, estava com aquele ataque todo, ela foi lá falar mal dele, foi lá em cima dele, falou: você não devia ter feito, você não devia ter... Então, assim, quando teve o negócio da todo participante que estava com problema, ela ia para fazer alguma coisa, que nem a Jaqueline, quando ela o microfone, né? A Nádia estava rondando ali, nem sempre era para proteger a Jaqueline, porque ela ficou jogando na cara da Jaqueline o tempo todo, o programa inteiro, Sim. que ela defendeu a Jaqueline. Então, assim, ela tretou com o Charlie na hora, tretou com o Black, né? E depois ela se virou contra a Jaqueline. Então, assim, É. que ela não devia ter feito, porque tirar o microfone, quando já se viu. Aí depois ela pega, quando a Raquel, não sei o que que a Raquel fez, que não quis fazer o trato. Falou um monte, xingou É. horrores. Porque você está aqui para isso, Patricinha, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí depois E ela pega e ela não quer fazer o trato. Então, assim, na verdade, a pessoa como fala, incoerente. hipócrita. Hipócrita. Incoerente é. Então, assim, se ela quis passar isso para o público, ela encheu linguiça aí, porque para mim isso aí é encher linguiça. Porque você vê a Nádia brigando, você tem que ter paciência de assistir essa briga. E os participantes já não estavam com saco, né? Na É, verdade. dá pra ver isso daí É, nitidamente com a saída da Nádia, que todo mundo comemorou, o sofá virou. é, Teve um momento que o sofá virou, porque o pessoal foi comemorar
Sim, que ela saiu. Ela ela não era querida por ninguém do elenco. é. Isso daí pode ser bom, mas só que pode ser muito ruim, porque, por exemplo, ela pode não ser querida pelo elenco, ser querida pelo público, mas só que ela estava irritando o público também aqui É, fora, né? sim, Uma boa parte, é que nem eu falo, você não pode ter muito ranço, nem pode ser cabresteiro. Então, assim, nem muito emocionado para assistir, porque senão o que que acontece? Só que é o seguinte, o que que ela agregou, que ela encheu um conteúdo, encheu, numa hora que poderia estar mais morno? Poderia. Só que umas brigas totalmente fora de sentido, sabe? Sabe, voltou da roça, você é um falso, aí bate no sofá, faz aquilo. Aí todo mundo, mas não tinha enredo nenhum, a Nádia que criou enredo. Só que, se fosse uma coisa muito boa, ela tinha virado campeã, você concorda? é. Se fosse algo orgânico, ela teria ido É. longe. Mas é aquela velha história, a mesma história. E isso daí irrita o público, porque é o seguinte, você tira pelas dinâmicas. Quando uma discórdia se repete, a gente fica irritado. Por exemplo, o cara foi na discórdia e apontou, eu vou apontar ela porque ela, que nem a Nádia, ela pegou o Black para apontar o Black e o Shy durante muitas dinâmicas, por quê? Você não queria, você falou que eu não devia nem ter subido do paiol. E Então, depois pegou na minha mão, seu falso. Então, assim, todas as dinâmicas a gente sabia que ela ia apontar o Chay para é, falar isso. Aí o Yuri vai e fala. O Yuri votou 3 vezes na Jaqueline com o mesmo argumento. O mesmo argumento. Sendo que a sim, mulher volta de paredão, volta fazendeira, e ele pôs ela 3 vezes. E a quarta vez ele votou nela e ela puxou ele. Então, quer dizer, então assim, e ele saiu por conta disso, né? Então, assim, eu fico pensando, que enredo que tem para você falar, o público fica, a gente fica irritado numa discórdia que fica repetindo a mesma coisa, sim. sabe? E a Nádia, é isso, ela saiu falando a mesma coisa, que a Jaqueline não é amiga dela, nunca foi, aí falou que o Lucas arranjou confusão com a amiga dela, que a Jojo já falou que não é amiga dela, aqui fora. É. Então, quer dizer, aí vem falando, porque meu cachorro morreu, você falou mal do meu cachorro, sabe? Porque é minha mãe. Aí vai a Kali também, minha mãe. Eu falei, meu Deus do céu, que isso? Minha mãe É. morreu, a Kali. Gente do céu, o que é isso? Eu acho que o pior, tipo assim, eu acho que para complementar essas características todas de pior participante, pelo menos nesse ano, que eu acho que a gente pode considerar a Nádia, eu acho que a pior coisa que tem foi aquela entrevista tosca da cabine de descompressão que ela não queria responder nada. Começou a ter um ataque de estrelismo, que não queria responder, não queria fazer a dinâmica do patrocinador, não queria falar sobre o jogo, e daí começou a até duvidar da credibilidade da É, emissora que ela participou é. quatro reality shows que ela participou, sabe? Então, Então, e aí depois falou eu tenho gatilho, tudo ela tem gatilho. é, Gatilho porque ela saiu do Ilha. Não pode falar o nome da moça, da Mirella, da Loma, é, da Mirella, das gêmeas. Não pode falar. Não pode cantar a música que é gatilho para ela. Aí não pode então, falar porque o cachorro dela morreu, dá gatilho. Então, veja, é uma pobreza, sabe? É uma pessoa que poderia brilhar no reality, né? Não, não precisa ser a mais amada, porque, que nem eu falo, nem sempre vai ganhar a Jaqueline. O perfil da Jaqueline não é de queridinha. é, É uma pessoa que fez o barraco na fazenda, falou um monte, é desbocada, né? Não tem nada de fada sensata, Jaqueline, nada, né? Só que ganhou provas, tretou, brigou, xingou, falou, também foi repetitiva, mas ela também teve um repertório, né? sim, Sabe? Não é só você que nem, escorada. Você é uma escorada. A briga da Nádia, você é uma escorada. Então, acho assim, a Nádia perdeu a grande chance dela chegar numa final e poder até ganhar um reality. Porque ela poderia fazer isso, se ela não ficasse com esse ranço dela. Ela é muito, como fala? É aquela pessoa, me engula do jeito que eu sou e não está dando certo, não, eu não vou melhorar, não vou fazer nada, eu sou assim e vou. Se o público não gosta de mim, o problema é do público, então, sabe? Então, assim, eu acho quem vai para o reality vai para ser julgado, sabe? E sim, assim,
Agora acaba a história, acaba. Ninguém vai perseguir a pessoa, é lógico que não tem nada a ver. Mas eu acho assim, ela perdeu 1,5 milhão. É, De novo. E depois, porque ela falou que eu sou um lixo, que eu não tenho um tostão furado, que eu já participei de não sei quatro reais. Olha as histórias dela de ofensa, as ofensas dela, né? Isso sim. não é verdade? Ela pôde tanto e perdeu todos? É uma verdade, não é? É um fato. É, A pessoa tá humilhando ela? Olha, não. sinceramente. Então, eu acho que não que ela tenha sido a pior participante, eu acho que foi para o potencial que ela tinha, ela foi a mais pobre do reality. Porque todo É, mundo tentou. Quem não sabe jogar, pelo menos o mínimo que um cria fez ali foi se divertir. A Nádia sim. nem isso ela fez. Aproveitar o game, se divertir. Ela não conseguiu nem isso, ela não conseguiu relaxar. Você entendeu? Então, assim, pelo menos o WL relaxou, né? Passou, se É, divertiu, ganhou alguns prêmios ali, vai ganhar mais um, talvez ganhe um prêmio na final, tá na final, finalista, né? sim. Então, assim, não foi essa amargura, porque veja, você não quer ver só amargura, a pessoa que nem. Acontecem coisas na fazenda, entram pessoas, saem pessoas, tem isso, tem aquilo, tem dinâmicas, justamente para você viver experiências diferenciadas. Então, você Sim. entra uma pessoa lá, aí você vai para uma roça, aí você, né, você é excluída, você vê sobra não resta um, é sua história. Ninguém tem nada com isso, a sua história é você que está fazendo. Então não adianta ficar pondo culpa nos outros, é sempre a culpa do outro, né? Sabe, faz o seu. Não fica essa história. Mas a Fu, olha o que fez a Fu. A Fu que era para ser Uhum. odiada, né? Porque ela fez um jogo totalmente assim, perigoso, né? Porque Sim. ela pisou em terreno assim, sabe, para ela fundar. E a mulher É, tá aí, sobrevivente, que nem ela não fala que a Fu é sobrevivente, ela deveria ser uma sobrevivente também. Então, sim. eu acho que ela errou a mão. Outros aí também achar, eu acho que foi um pouco decepcionante. Foi melhor para ele, por quê? Porque ele veio de um negócio de uma expulsão, né? E É. ele pegou, saiu por eliminação, muito próximo da final, não saiu cancelado, nem saiu com ranço, ninguém tem ranço dele. Então ele Aí, eu, melhorou o status dele, eu acho, né? eu Mas não acho que jogou. piorou. Mas não jogou. Não, eu acho que piorar, acho que não, pelo seguinte, porque, por exemplo, quando ele sai expulso, e corta ali a trajetória dele, ainda mais ele achando que foi injusta a expulsão, que ele tinha muito a oferecer, é uma coisa. Agora ele teve a oportunidade de fazer o jogo dele. Foi certo, não foi, deu certo, não deu, ele teve essa oportunidade, não teve um erro dele para tirar ele do game do jeito que ele saiu. Então, assim, ele está mais leve, o mínimo que ele está é mais leve. E outra, É, o ranço ficou para o Black, né? Que sim. passou na fila 10 vezes. Então, até nisso ele levou vantagem, porque ele teve o escudo lá que resolveu aparecer mais do que ele, né? Então, Sim. a E própria Alice no, acho que saiu com mais ranço do que o Shai, né? é, é. E bom, no geral, você gostou dessa fazenda? No geral. Gostei. Eu gostei da Fazenda, sim. Olha, sobre essa fazenda aí, eu gostei também. Eu achei que o elenco foi bem diversificado, foi. Conseguiram pegar, eles quiseram trazer, né, falando que ia ser a fazenda raiz, que as provas iriam ser clássicas da fazenda, antigas, Sim, e daí trouxeram umas provas, né, que já acontecido já anteriormente, já na fazenda, já. Trouxeram nomes também polêmicos também, nomes muito bons, aliás, que muitas pessoas desacreditavam, tipo assim, Márcia Fu não era um nome muito conhecido hoje em dia, e daí o pessoal passou a mais conhecer daí atualmente, o pessoal da internet, ela era de e outro nicho, né? certo, Conhecida pelas polêmicas dela também, sim, pelo jogo, né? Pelo sim, vôlei. sim, mas foi muito interessante, foi essa fazenda, foi. Tivemos bastante brigas e algumas, eu acho que a maioria, pode-se dizer, pelo menos as mais marcantes, foi brigas pesadas, foi Sim. aquela
lá da madrugada do Lucas, que aconteceu tudo, que a Cariúcha foi brigar com o Lucas, e daí falando que ia expor ele no ao vivo, Sim. e daí os dois na escada, daí foi pra cada árvore, e o pessoal lá na baia lá assistindo, então foi uma confusão, e além da expulsão da Raquel, né, Foi. que foi um momento marcante, porque no início do reality, lá no início, lá quando saiu a lista, todo mundo pensava assim, a Raquel, se ela ficar ali parada ali, só por ela ser a Raquel Sherazade, ela ganha. Porque a gente não conhecia muito bem a Raquel pessoa mesmo, a gente conhecia a Raquel jornalista. E daí na Fazenda a gente passou a conhecer, no primeiro dia ela tretou já, a gente não imaginava isso, a gente não imaginava ela tretando com outras pessoas. E ela tretou, causou, e daí foi expulsa daí por causa da agressão, e daí teve a polêmica daí se foi agressão ou não. E, cara, foi uma fazenda muito boa, foi. Eu acho que as provas foi boa, o elenco foi bom, foi. Algumas coisinhas eu acho que dá para mudar, tipo a Nádia ter entrado. Mas eu acho que, em resumo, tirando a Nádia, eu acho que foi uma edição muito boa, foi uma edição marcante. E, bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes eu quero saber de você. A gente tem uma final hoje que é André, Jaque, Márcia e WL. Eu quero saber de você quem que você gostaria, quem que você acha que vai ganhar a Fazenda 15. Eu acho que entre os quatro, eu acho assim, por merecimento, pela trajetória toda, eu acho que a Jaqueline merece ganhar. Porque, por exemplo, a Fu, ela fez um jogo... Foi um jogo que movimentou bastante o game. Ela conseguiu eliminar um monte de gente, conseguiu dar a volta na turma, né? Os mais estrategistas, os inteligentes, quase todos passaram por ela. Em algum momento, ela teve alguma treta, ela teve alguma história, ela inventou alguma mentira e blefou, fez o que quis, fofocou, aí xingou. Então, muitos que saíram tretaram com a Fu, essa é a verdade. Agora, ela poderia também ganhar esse game, poderia ganhar, né? A gente sabe que, por conta da gente saber das torcidas, do apelo, né, dos outros participantes que saíram e estão torcendo, mas a Jaqueline está com possibilidade de ganhar. Mas eu acho que o merecimento, por conta da trajetória, eu acho que está entre as duas. Pra mim, cara, é uma final muito difícil. Eu acho que tem dois nomes que marcaram essa temporada, que foi a Márcia Fu e a Jaqueline. Eu gostei do jogo das duas. Eu acho que a Márcia Fu, ela conseguiu reverter muitas situações que ela tava saindo, porque em muitos momentos ela pegou um ranço, o público teve um ranço dela, daí ela conseguiu reverter, porque ela tem disso. Ela realmente, ela do nada começa a odiar uma pessoa, e daí da outra hora tá lá levando o casaco pra pessoa lá por causa da chuva, e daí conversando com ela, então não levava o ranço pra frente, não criava uma briga mesmo em si, não criava uma briga pra sempre. E a Jaqueline também tretou, também causou, defendeu os aliados dela, expôs a opinião, ganhou prova de fazendeiro. Então, duas pessoas que eu acho que tem uma trajetória magnífica de campeãs. Mas eu acho que a Jaqueline vai ganhar. E eu acho que ela tem mais perfil de campeã. E bom, chegamos ao final desse episódio, o último de 2023. E é isso. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. E tchau.